Muitas vezes passamos pela vida em busca de algo que acreditamos estar fora de nós. Procuramos a felicidade em relacionamentos, na conquista de bens materiais, em cargos de prestígio, em viagens e experiências passageiras. Corremos de um lado para o outro como se o segredo da vida estivesse escondido em algum lugar distante, esperando para ser descoberto. Mas a sabedoria budista nos convida a uma reflexão simples e poderosa. Tudo o que você procura já está em você. Não há necessidade de se perder em caminhos intermináveis, porque a essência da paz, da alegria e da plenitude está no seu próprio coração. É como alguém que procura por um tesouro sem perceber que ele sempre esteve enterrado dentro da própria casa. O primeiro ensinamento dessa jornada é o da atenção plena. Estar presente é reconhecer que a vida só acontece no agora. O passado é memória e o futuro é apenas imaginação. Ainda assim, gastamos energia nos arrependendo ou nos preocupando com o que nem chegou. Quando você respira fundo, observa seus próprios passos e sente a vida acontecendo exatamente neste instante, descobre que não precisa de nada além do momento presente para encontrar serenidade. A atenção plena é como uma chave que abre a porta para a paz interior, porque ela interrompe a correria da mente e nos devolve ao espaço silencioso onde tudo já está completo. Outro ensinamento essencial é o da impermanência. Nada é fixo, nada dura para sempre. Pessoas mudam, situações se transformam, emoções vêm e vão. Quando esquecemos disso, sofremos, porque nos apegamos à ilusão de que as coisas poderiam ser eternas. Mas quando aceitamos a impermanência como parte natural da vida, aprendemos a valorizar mais o presente e a soltar aquilo que já não faz sentido. É como observar uma flor desabrochar e depois murchar. Em vez de lamentar sua partida, celebramos a beleza do instante em que ela floresceu. A sabedoria budista também nos lembra do não apego. Apegar-se é criar uma prisão invisível. Queremos controlar o que não pode ser controlado, reter o que precisa seguir seu fluxo. O apego nasce do medo de perder, mas a verdade é que não há nada a perder, porque nada nunca foi realmente nosso. Quando soltamos o desejo de posse e entendemos que tudo é parte de um fluxo contínuo, encontramos liberdade. Essa liberdade não significa indiferença, mas sim amar sem exigir, cuidar sem controlar, estar presente sem se aprisionar. Dentro de cada um de nós também existe a capacidade de cultivar a compaixão. Compaixão não é pena, nem caridade forçada, mas a compreensão profunda de que todos os seres compartilham a mesma fragilidade da vida. Quando vemos a dor do outro como algo que poderia ser a nossa dor, abrimos o coração. Essa abertura dissolve a dureza, traz leveza e nos conecta com algo maior. Cuidar do outro é, no fundo, cuidar de si mesmo, porque estamos todos interligados. Outro ponto de grande sabedoria é a prática da aceitação. Aceitar não é se conformar ou desistir, mas enxergar a realidade como ela é. Enquanto resistimos, alimentamos sofrimento, mas quando aceitamos, abrimos espaço para transformar. A aceitação é uma força silenciosa que nos dá clareza e equilíbrio, mesmo diante das dificuldades. É o momento em que paramos de lutar contra a corrente e aprendemos a nadar com o fluxo da vida. Há ainda a lembrança de que a felicidade não é um destino, mas um estado de consciência. Quantas vezes adiamos a alegria para depois, quando conseguirmos algo, quando formos promovidos, quando encontrarmos alguém, quando tivermos mais dinheiro. E assim, a vida vai passando, e a felicidade vai sendo empurrada para um futuro que nunca chega. A sabedoria budista ensina que a felicidade não depende de condições externas, mas da forma como escolhemos olhar para cada instante. Ela floresce quando conseguimos estar presentes, soltar o apego e cultivar gratidão pelo que já existe. Esse caminho também nos leva ao autoconhecimento. Não há como encontrar paz sem olhar para dentro. Muitas vezes temos medo de nos encarar, porque dentro de nós existem dores, lembranças, sombras, mas também existem luz, força e beleza. O autoconhecimento é como uma jornada corajosa para dentro de si mesmo. Quanto mais nos conhecemos, mais nos libertamos das ilusões e encontramos a essência verdadeira que sempre esteve ali, intacta. A sabedoria budista nos mostra que o silêncio é um grande mestre. No meio do barulho do mundo, esquecemos do poder do recolhimento. Mas quando paramos, respiramos e nos conectamos ao silêncio,
percebemos que não precisamos correr tanto para fora. A calma que buscamos está no interior. O silêncio não é vazio. Ele é cheio de respostas que não podem ser ditas em palavras, mas apenas sentidas. E por fim, aprendemos que o caminho da sabedoria não é algo distante, reservado para poucos escolhidos. Ele é feito de pequenos gestos, de escolhas diárias, de momentos simples. É quando você respira fundo diante de uma dificuldade, quando prefere a paz em vez da razão numa discussão, quando olha para alguém com compaixão em vez de julgamento. Cada passo, por menor que seja, já é parte dessa jornada. Assim, quando paramos de procurar desesperadamente fora de nós e nos voltamos para dentro, percebemos que tudo já estava ali desde o início. A serenidade, a clareza, a liberdade, a compaixão e a verdadeira felicidade não são conquistas distantes, mas sementes que sempre estiveram no coração, esperando apenas serem regadas pela consciência desperta. A vida nos convida constantemente a aprender e a desaprender. Muitas vezes, não é o que acrescentamos que nos liberta, mas sim o que deixamos para trás. Antigas crenças, mágoas, cobranças, exigências que nunca fizeram parte da nossa essência. Assim como uma árvore que se renova soltando suas folhas secas, também somos chamados a abandonar aquilo que já não serve mais. O desapego é um ato de coragem e de confiança. É confiar que a vida sabe o que faz, que o fluxo do tempo traz o que é necessário e leva o que já cumpriu seu propósito. Quando conseguimos soltar, descobrimos uma leveza que nenhuma conquista externa pode oferecer. Nesse processo de olhar para dentro, surge também a consciência da simplicidade. Em um mundo que valoriza o excesso, a simplicidade é um bálsamo. Não se trata apenas de ter menos coisas, mas de aprender a viver com clareza, escolhendo o que realmente importa. A mente se acalma quando não está sobrecarregada, o coração encontra espaço quando não carrega tanto peso. A simplicidade nos lembra que a verdadeira abundância não está no acúmulo, mas na liberdade de precisar de pouco para ser feliz. Outro ensinamento profundo é a prática da paciência. Em um tempo marcado pela pressa, esperar se tornou quase um fardo. Queremos resultados imediatos, soluções rápidas, mudanças instantâneas, mas a vida tem o seu próprio ritmo e cada coisa floresce na hora certa. A paciência é uma forma de confiança. É saber que nem sempre é possível forçar o desabrochar de uma flor, que certas respostas precisam amadurecer no silêncio, que algumas feridas precisam de tempo para cicatrizar. Quem aprende a cultivar a paciência, descobre que o tempo deixa de ser inimigo e se transforma em aliado. O caminho da sabedoria também nos convida a observar a mente. A mente humana é como um rio, ora tranquila, ora turbulenta. Muitas vezes, nos identificamos demais com os pensamentos, como se cada ideia fosse uma verdade absoluta. Mas quando paramos para observar, percebemos que pensamentos são apenas nuvens passando pelo céu da consciência. Eles surgem e desaparecem, e não precisamos nos prender a todos eles. Essa prática de observar sem se identificar nos liberta de muitas angústias, porque entendemos que não somos nossos pensamentos. Somos a presença que observa. Nesse silêncio interior, nasce também a prática da gratidão. Não como um gesto automático, mas como uma forma de enxergar a vida com novos olhos. Quantas vezes passamos despercebidos pela beleza do que já temos? O simples fato de respirar, de caminhar, de sentir o calor do sol ou a brisa suave da manhã já são bênçãos. A gratidão muda a forma como nos relacionamos com a realidade. Em vez de reclamar pelo que falta, celebramos o que existe. E, paradoxalmente, quando agradecemos, a vida nos parece mais plena, porque deixamos de focar no vazio e reconhecemos a abundância. Outro aspecto essencial é compreender que a vida é feita de interdependência. Nada existe isolado. Assim como uma árvore depende da terra, da água, do sol e do ar para viver, nós também dependemos uns dos outros e da própria natureza. Quando esquecemos disso, alimentamos o egoísmo e a ilusão da separação. Mas quando reconhecemos essa interconexão, brota o respeito por todas as formas de vida. Entendemos que nossas escolhas reverberam, que nossas atitudes têm impacto. Esse entendimento nos conduz naturalmente a uma vida mais ética, consciente e compassiva. A sabedoria budista também nos recorda da importância de cultivar a alegria simples.
Não a alegria eufórica que vem de grandes acontecimentos, mas a alegria tranquila que nasce das pequenas coisas. É a alegria de estar vivo, de poder compartilhar momentos, de aprender, de se renovar. Essa alegria não depende de circunstâncias ideais, mas de um coração desperto que reconhece beleza até nos instantes comuns. É sorrir diante de um gesto de bondade, de uma palavra carinhosa, de um pôr do sol silencioso. No mesmo caminho, surge a prática do equilíbrio. A vida oscila entre luz e sombra, entre dor e contentamento, entre ganho e perda. Quem busca apenas a alegria rejeitando a dor se desequilibra, porque tenta negar a metade da experiência humana. O equilíbrio não significa a ausência de desafios, mas a capacidade de atravessá-los sem se perder. É como aprender a caminhar sobre uma corda. Não importa se o vento sopra forte, é no centro, na calma interior, que encontramos firmeza. Por fim, é importante lembrar do poder da presença amorosa. Estar presente não é apenas estar consciente de si mesmo, mas também oferecer ao outro a sua atenção verdadeira. Em um mundo cheio de distrações, poucas coisas são tão raras quanto alguém que realmente escuta, que realmente olha, que realmente está ali. A presença amorosa cura porque cria espaço para que o outro se sinta visto, acolhido, respeitado. E essa mesma presença pode ser oferecida a nós mesmos. Olhar para dentro com gentileza, aceitar nossas próprias falhas com compaixão, permitir-se ser humano. Cada ensinamento budista é como uma chama acesa que ilumina não apenas o caminho, mas também o coração. Quando respiramos fundo, silenciamos a mente, cultivamos paciência, desapego, gratidão e compaixão, percebemos que o que procurávamos fora sempre esteve aqui, dentro. É nesse despertar contínuo que a vida se transforma, não porque o mundo mudou, mas porque o olhar se tornou mais amplo, mais claro e mais verdadeiro. Na medida em que avançamos por essa jornada de autodescoberta, percebemos que a verdadeira transformação não acontece de forma brusca ou dramática, mas por meio de pequenos passos silenciosos. Cada ensinamento absorvido, cada instante vivido com atenção, cada escolha feita com consciência vai moldando quem somos. É como a água que, com paciência, esculpe a pedra. A mudança interior não se revela de um dia para o outro, mas acontece suavemente, até que um dia percebemos que já não reagimos como antes, que já não carregamos os mesmos pesos, que o coração se tornou mais leve. Um ponto essencial para essa transformação é compreender a força da mente calma. A agitação mental é como um lago revolto. Nele não conseguimos ver o reflexo da lua, não conseguimos enxergar com clareza. Mas quando aprendemos a aquietar a mente, como quem deixa a poeira se assentar, as águas ficam cristalinas e podemos perceber a realidade como ela é. Essa calma não significa a ausência de pensamentos, mas a liberdade de não ser dominado por eles. E nessa serenidade, a sabedoria floresce naturalmente, sem esforço, como uma flor que se abre ao nascer do sol. Outro aspecto poderoso é o cultivo da bondade amorosa. Não se trata apenas de um sentimento vago, mas de uma prática viva, que começa dentro de nós e se estende a todos os seres. A bondade amorosa é um olhar que acolhe, uma palavra que conforta, uma ação que alivia. Quando escolhemos agir movidos por esse estado de consciência, transformamos não apenas a vida dos outros, mas também a nossa. A bondade nos fortalece, porque nos conecta ao que existe de mais puro em nosso ser. Ela é uma ponte que une, dissolve barreiras e abre espaço para que a paz floresça. Nesse caminho, aprendemos também o valor da renúncia consciente. Não como uma negação forçada da vida, mas como uma escolha de não se deixar dominar pelos excessos. Renunciar é dizer não ao que nos afasta da essência. É escolher a clareza em vez da distração, a paz em vez do conflito, a compaixão em vez da indiferença. Cada renúncia é, na verdade, um espaço aberto para algo mais profundo nascer. É como limpar um terreno cheio de entulhos para que nele possa florescer um jardim. Outro ensinamento profundo é o da não-violência, não apenas no sentido físico, mas também nas palavras e pensamentos. Muitas vezes ferimos sem perceber, através de julgamentos, críticas e palavras ásperas. Quando cultivamos a não-violência, passamos a escolher palavras que curam em vez de ferir, pensamentos que compreendem em vez de condenar. Isso não significa a ausência de firmeza,
mas sim a habilidade de agir com clareza e respeito, sem alimentar ressentimentos ou ódio. A verdadeira força não está na agressão, mas na capacidade de permanecer em paz mesmo diante das provocações. Também somos chamados a refletir sobre a impermanência da própria existência. A vida humana é breve, e a morte faz parte do ciclo natural. Em vez de temer esse fato, a sabedoria nos convida a usá-lo como lembrança da preciosidade de cada instante. Quando temos consciência de que o tempo é limitado, passamos a viver de forma mais desperta, valorizando os momentos simples, cuidando melhor de nossos relacionamentos, deixando de lado pequenas disputas que não têm importância. A consciência da morte não é um peso, mas uma oportunidade de viver com mais intensidade e gratidão. Nesse despertar, surge também a prática do contentamento. Quantas vezes passamos a vida inteira correndo atrás do que achamos que falta? Mas quando cultivamos o contentamento, percebemos que já temos o suficiente. Não significa desistir de sonhos ou de melhorias, mas aprender a estar em paz com o que já existe. O contentamento é um estado de plenitude interior que não depende de condições externas. Ele nos lembra que a vida já é um presente e que cada respiração, cada passo, cada instante é motivo de celebração. Outro ponto essencial é o autocuidado espiritual. Cuidar de si mesmo não é egoísmo, é necessidade. Assim como um jarro vazio não pode encher outros recipientes, também não podemos oferecer ao mundo aquilo que não cultivamos em nós. O autocuidado é a prática de nutrir a mente, o corpo e o coração. É reservar momentos de silêncio, de meditação, de descanso. É aprender a respeitar os próprios limites, a reconhecer quando é hora de parar, a se permitir a renovação. Quando cuidamos de nós com amor, ampliamos nossa capacidade de cuidar dos outros com verdade. Nesse processo de despertar, percebemos que cada ser humano é um viajante interior. Não importa onde esteja ou qual caminho siga, todos carregamos dentro de nós a mesma busca pela paz e pela felicidade. A diferença está apenas nos meios, mas a essência é a mesma. Quando reconhecemos isso, surge um profundo respeito pelo outro. Não há mais necessidade de julgar, porque entendemos que cada um trilha o caminho no seu próprio ritmo, com seus próprios aprendizados. Essa compreensão dissolve fronteiras e abre espaço para uma convivência mais harmoniosa. E assim, o círculo da sabedoria se fecha para reabrir a cada instante. Não existe um ponto final, porque o aprendizado é contínuo. Cada momento da vida é uma oportunidade de praticar a atenção, a paciência, a compaixão, a gratidão e a presença. Não precisamos esperar por um futuro perfeito, porque a perfeição da vida já se revela agora, no silêncio de uma respiração, no gesto de bondade que oferecemos, no instante em que reconhecemos que tudo o que procurávamos já estava em nós desde o princípio.